i5-3570 é um bom processador para você estar usando hoje em dia no seu PC. Eu já trouxe um vídeo aqui falando do i5-3470 e hoje vamos falar um pouquinho do i5-3570. Fala galera, meu nome é Andrew, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você tem um i5-3570, você tá querendo montar um computador e tá querendo pegar esse processador e quer ver se ele é bom? Vem comigo nesse vídeo que eu vou estar te ajudando. Mas antes, já vai explodindo o like aqui embaixo. Deixou? Obrigado, pô, não esperou nem eu terminar de falar. Muito bem, bora pro vídeo. Primeiro vamos lembrar que o i5-3570 é o i5 de terceira geração, tá? A gente tá em 2024 e da terceira geração já foi lançada lá em 2011, provavelmente, praticamente. Então, a gente tá falando do processador, caraca, de 13 anos atrás, né? Então, vamos estar olhando as especificações, vamos ver qual é a capacidade dele em jogos, assim, em cima. E mais pra frente no vídeo eu vou estar mostrando testes em alguns jogos que eu fiz com o i5-3570, só no gráfico integrado, para você saber se com esse processador você já consegue jogar. Será que dá uma boa taxa de FPS? Assiste esse vídeo até o final para você ter uma ideia, beleza? E não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo falando a sua opinião. Será que vale a pena esse i5-3570? Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, que é importante demais que você se inscreva no canal. E vamos lá. E é claro, estamos aqui nele, Technical City, tá? Eu tenho o i5-3570 aqui, que é pra gente dar aquela analisada insana dele, ok? Então vamos lá. i5-3570, informações gerais. Bom, lugar de classificação de desempenho tá em 1447, ok? Lugar de popularidade 36. Isso aqui não é sozinho, não dá muito pra ter uma boa noção, tá? Nome do código de arquitetura EveBridge, que seria no caso a arquitetura aí da terceira geração, que foi lançada lá em 2012 a 2013, então não são 13 anos atrás, são 12 anos atrás, o que também não faz muita diferença, beleza? O preço de lançamento dele foi $231, bem salgado para aquele tempo no caso, né? Então vamos lá, características, que é a parte mais importante. Quantidade de núcleos, quantidade de fluxos, que seriam threads, clock base, clock máxima. Essas são as quatro coisas que geralmente você vai se importar mais no processador. Qual é a taxa de velocidade que ele trabalha? Qual seria a clock base dele, né? Ele tem um 3.4, chegando a 3.8. É uma taxa de atualização bem aceitável, bem razoável mesmo, tá? Não é baixa demais para essa geração, mas também não é alta demais para essa geração, beleza? Uns Pentium, se você assistiu o vídeo de limpeza do PC no PC Gamer que eu fiz, caso você não assistiu, eu recomendo, tá aqui no canal. Lá tinha um Pentium Gold de 8ª geração, e só esse Pentium Gold, ele já tinha 3.8 de frequência base, então ele meio que a frequência base a frequência base dele já era alta, tá? Então a frequência desse aqui não está tão baixa para um processador de 8ª geração. Quantidade de núcleos, 4 núcleos. Quantidade de threads, 4 threads. Lembrando, quanto mais núcleos, quanto mais threads, melhor. Só que a Intel só vai começar a, de fato, melhorar o seu desempenho lá na 8ª geração. Então, praticamente um i5 de 6ª geração pode ser comparado com isso aqui. Então, talvez o que você gastaria na 6ª geração, quase o mesmo desempenho você teria aqui. Só que tem uma coisa que ele perderia muito da 6ª geração para a terceira, ok? Que seria, no caso, em nanômetros. A 6ª geração já vem com 14 nanômetros, ou é 16. Não lembro, vai assistir o vídeo lá falando se o i5 de 6ª geração é bom. Porque os nanômetros é uma tecnologia que fica dentro do processador, e quanto menor, mais espaço o processador tem para trabalhar. É difícil explicar, mano, mas meio que o processador, esses núcleos dele são partes divididas dentro do processador. Ele tem os 4 núcleos físicos, no caso, 4 partes dele estão separadas dentro do processador, e dentro dessas partes tem as threads, e aí as threads se encaixam ali dentro. São núcleos lógicos, meio que pensamentos dali do processador. É uma explicação meio estranha, mas é verdade, tá? É assim mesmo, que entende. E aí, quanto menor o nanômetro, mais espaço esses núcleos têm para trabalhar, beleza? Então, por isso que eu sempre falo, quanto menor nanômetro, melhor. Agora, tá com 22, não é uma taxa de nanômetro muito alta para terceira geração. Mano, tá muito boa. Só que isso aqui você não vai precisar estar se atentando, beleza? O que você vai olhar mais é isso aqui, ó. Núcleos, threads, taxa de atualização e taxa máxima de atualização, beleza? Vindo aqui em compatibilidade, ele tem a compatibilidade aí com a terceira geração, que seria do LGA 1155, tá?
podendo ser aí de segunda ou terceira geração. Então, se você tem um processador de segunda geração, um i5-2400, você pode passar até o i5-3570, que é a de terceira geração. Então, você vai usar a mesma placa-mãe, tá? Então, isso aí já é uma coisa boa, ter um LGA que cabe a duas gerações diferentes. A mesma coisa lá com a sexta geração, LGA H110 serve para sexta e para sétima geração. Então, se eu tiver essa mesma placa, eu posso tanto escolher entre essas duas gerações. Tem um TDP de 77 watts. Isso aqui já é um pouquinho alto para essa geração aqui, mas um cooler box aí da Intel poderia dar conta. Não é o recomendado. Eu recomendo um DK34, tá? Que é o cooler que eu uso no meu PC, que tanca o i7 4790. Então, para esse processador aqui, vai ser perfeito. Essas tecnologias aqui são usadas, são informações de instruções, tá? Serve para alguns aplicativos específicos. Isso aqui você não chega a de fato ter um uso dele. Eu acho que a galera que usa mais isso aqui são a galera que faz parte da programação, beleza? E aí a gente parte para suporte de memória RAM. Ele tem suporte somente DDR3, beleza? Chegando no máximo a 32 GB de memória RAM. Isso é onde peca não, né? Para terceira geração isso aqui até que tá bom, mas hoje em dia talvez a galera que quer usar um PC para mais estresse, talvez não seja bom. E a galera que já tá no DDR3 já tem suporte a botar 32 GB de memória RAM no PC de boa, porque os processadores suportam, no caso, 120 para cima, 64 GB para cima, e aí as placas-mães já suportam 32 GB. Entretanto, você não vai usar 32, você vai usar 16, que é o que as placas-mães de terceira geração têm a te entregar. E aqui, obviamente, o que ele tem de bom, que é o gráfico integrado, uma Intel HD Graphics 2500, chegando a frequência de núcleo ali, 1.5 GHz. Essa placa de vídeo aqui integrada dá equivalente a uma placa de vídeo de 2 GB. Então, talvez eu possa, chutando alto, equiparar ali a uma GT 740 de 2 GB ou de 4 GB na GT. Já a placa integrada do processador são só apenas 2 GB, tá? E dá para rodar bastante coisa. Já tem o suporte a PCI Express 3.0, que é bom, tá? E você consegue botar até 3 monitores nele. Aí as entradas não dependem da placa-mãe. E aqui embaixo a gente tem uma pontuação de quanto é que ele trabalharia, não? No caso, a pontuação que ele faz em trabalho é 4.919. Mas aqui a gente pode ver em single core, ele dá 655, que dá suporte a bastante coisa aí com single core, que seria, no caso, tarefa única. Por exemplo, ligar o PC e abrir um jogo. Ele vai usar tarefa única, então ele vai usar o máximo do clock dele, que vai dar uma pontuação boa. E aqui em multicore já dá 1919. Essa pontuação aqui serve, no caso, para você ter uma ideia mais ou menos de como é que ele trabalharia em multitarefas. Por exemplo, tá gravando um vídeo, tá com várias abas do Google abertas, tá jogando, tá escutando música enquanto você está jogando, ou tá fazendo alguma outra coisa com o PC. Quanto mais alto for essa pontuação, quer dizer que o PC consegue trabalhar melhor em multitarefas. Então a galera que quer jogar e escutar uma música no YouTube com esse processador, talvez dê conta. Depende do jogo, beleza? Se o processador chegar a 100% e a placa estiver baixa, tá dando gargalo, mas você ainda consegue jogar de boa. E aqui ele dá uma ideia mais ou menos de como é que funciona nos jogos, tá? Eu não cheguei a testar no Far Cry 5, que agora eu tenho o Far Cry 5, eu comprei, mas eu vou estar trazendo um vídeo de teste só no Far Cry 5 com esse processador. Então, se inscreve no canal, que é importante, beleza? Pra você tá tendo uma ideia mais ou menos. Aqui no caso, o Far Cry 5, o mínimo pra ele é um i5 de segunda geração. Então ele meio que vai ficar quase intermediário ali com o recomendado, que é um i7 4770, beleza? Um i7 de quarta geração, com o mínimo que é um i5 2400. Isso aqui, no caso, no Far Cry, beleza? Então ele sim, ele conseguiria jogar. Aí vai depender bastante da sua memória RAM. Recomendo estar sempre com 16 GB. Se você tem 8, bota 16. GTA V padrãozinho, ele fica ali, ó, um pouquinho acima do recomendado, que é o i5 3470. Então ele é recomendado e dá pra jogar GTA V com ele. Tem o Red Dead Redemption aqui também, ele vai ficar na mesma situação lá do Far Cry 5, beleza? Obviamente com um gráfico no mínimo pra poder rodar, porque hoje em dia, aqui no caso seria a data de lançamento do jogo. Agora, quando o jogo lança, ele vai tendo atualizações, vai tendo correções de bug, novas texturas vão sendo acrescentadas, isso vai pesando no processador. Fortnite aqui ele entrega uma qualidade de boaça, beleza? Até mais do que o recomendado, que é um i7 um i5 de sétima geração, mas de notebook, tá? Então ele dá um caldo a mais pro Fortnite aí. E uma Warzone tranquila que ele consegue sim tancar, beleza? Isso aqui, no caso, equiparando ao gráfico integrado, mas de fato não recomendo usar esse processador só com o gráfico integrado dele. Isso aqui seria, no caso, para começar. Recomendo botar uma placa de vídeo, no mínimo RX 550. Aqui a gente pode ver quais são os
desempenhos relativos, né, quais são os processadores que são equiparados a ele fica um pouquinho à frente ainda do i5 de quarta geração, que é o 4460, tal lá, ó, fica bem pouquinho, então seria aqui o desempenho quase igual, beleza? Então o equivalente a ele seria um AMD FX 8320E ou o FX 8140, beleza? Então, para vocês que tem esse processador, eu ainda recomendaria pegar aqui o i5 3570, porque aí você pode fazer o upgrade pro i7, já o AMD FX são a AM3, só que é de AM3, então você talvez ficaria mais limitados na AMD do que na Intel aqui, beleza? Aí vai ter a galera que gosta da AMD e vai estar comentando, mano, calma, é uma comparação, todo mundo tem o seu gosto aqui, eu tô recomendando para quem gosta da Intel e tá querendo pegar esse processador, já tem que ver o desempenho dele. Então, como eu falei, o concorrente dele seria aqui o FX 8320E. Poderia fazer uma comparaçãozinha aqui. Beleza, chegando no final aqui, uma das placas recomendadas para ele é a GT 1050, GTX 1050 ou a GTX 750 Ti, que inclusive eu já trouxe teste dele aqui no canal. Caso você não assistiu, eu recomendo que vá assistir, beleza? Também a GTX 1060 e a RX 580 para quem me pergunta direto qual é a melhor placa de vídeo para esse processador. Essas aqui são as placas mais usadas. Se elas são as mais usadas, é porque elas são as que mais combinam, beleza? Se elas são as que mais combinam, então obviamente elas vão ser as melhores. Eu vi uma galera comentando aí, me criticando porque eu falei que essas aqui são as melhores placas de vídeo, porque elas são as mais usadas. Mas é verdade. Ah, mas a melhor que tem um melhor equilíbrio de desempenho. Pra que a galera iria botar uma 3080 com esse processador se não fosse só pra teste? O cara que vai usar isso aqui normalmente é o cara que já tá pensando em fazer um upgrade no PC. Mas de fato as mais recomendadas que teriam um melhor equilíbrio ali pro processador, GTX 1060, GTX 750 Ti, GTX RX 580 no caso, GTX 1050 Ti, beleza? Então essas são as melhores ali para você que tá colocando com esse processador. E aí, pra você ter uma ideia, mais ou menos, pra quem tem um i5 3470, aqui tem uma comparaçãozinha básica. Mano, os processadores vão ser literalmente a mesma coisa. Os dois vão ser a mesma coisa. Ambos têm 4 núcleos e 4 threads. Só o que vai diferenciar um pouquinho é aqui, ó, a frequência, tá? Um tem uma frequência um pouquinho mais alta, 0.2 mais altas em cada parte, tanto na base quanto no máximo dele aqui, tá? Nanômetros é a mesma coisa, temperatura é a mesma coisa, as tecnologias de instrução é a mesma coisa. O gráfico integrado do i5 3570 é 3% melhor. Porque enquanto esse aqui tá dando 1.1 GHz, esse aqui tá dando 1.15. Mas ele seria um pouquinho ali mais rápido, um pouquinho mais forte, mas em comparação os dois seriam literalmente a mesma coisa. A diferença é o que? 5% no uso casual. Então, aí vai da sua ideia. Aqui eu tô mostrando pra vocês quais são as bases. Tanto que até o próprio site não consegue, não deu uma estimativa de qual seria melhor. Beleza? Porque aqui a diferença de desempenho é muito pequena. Não esquece, se você gostou, explode o like, se inscreve no canal, vira membro e assiste aí os testes agora em alguns jogos que eu fiz, beleza? E futuramente vai estar saindo novos testes com o i5 3570. Intel Core i5 3570 vale a pena em 2024? Na minha visão, sim, ainda vale a pena.